Glória a Deus, amados em Cristo Jesus, sou Edson Mariano, seu irmão, na mesma fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje traremos uma palavra para o meu e para o seu coração, e essa palavra ela está voltada em Abacuque, capítulo 2, versículos 18, apenas o versículo 18, e 19 também. Mas antes, gostaria de trazer algumas anotações a respeito do livro do profeta, desse personagem Abacuque. Olha só, esse livro, que recebe o nome do próprio profeta Abacuque, esse livro, meu amado irmão em Cristo Jesus, ele contém uma conversa entre ele, profeta Abacuque, e o Senhor nosso Deus. Isso já nos dá realmente uma certeza, uma confiança, uma tranquilidade que a mensagem apresentada em revelação, inspirada a Abacuque, realmente veio do trono do Senhor, veio dos céus, para esse homem que recebeu essa inspiração, colocando realmente na forma escrita, para que possamos, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, entendê-la e colocar em prática para os nossos dias, tanto na época ali de Abacuque, próximo ao cativeiro babilônico, como dos nossos dias aqui no século 21. A respeito de quem é o autor, é o próprio Abacuque, o profeta do Senhor. Então diz assim, que a respeito desses escritos no Velho Testamento, Abacuque, profeta menor, poucas informações da Bíblia devem ser feitas a respeito da vida pessoal de Abacuque. Ele é, porém, bem conhecido na sua época. Ele vivia no reino de Judá. Olha só, mas não existe qualquer referência à vida pessoal desse profeta. Não tem ali menção, não tem ali citação a respeito da vida pessoal do profeta Abacuque. Porém, tratava-se de um verdadeiro profeta do Senhor. Olha que bênção. Então, através do desejo de Deus de querer fazer-se conhecido ao seu povo, Deus usou a ferramenta denominada, chamada revelação, para que pudesse realmente passar a sua vontade, passar as suas determinações, para realmente o povo entender os desígnios do Senhor, inspirando mais ou menos 40 homens privilegiados que aparecem na palavra de Deus, para que recebessem ali a inspiração e, assim sendo, nessa intimidade com Deus, nos deixasse a palavra do Senhor, nos deixasse a Bíblia, para que possamos, mediante a iluminação do Espírito Santo de Deus, entendermos os ditos do Senhor na palavra do Senhor, a revelação do Senhor, para que possamos andar dentro da luz desta palavra. Procura apresentar-te a Deus, sempre aprovado, como obreiro que não tendo o que se envergonhar e que maneje bem a palavra do Senhor. Pois bem, então, algo interessante que ele, como profeta do Senhor, que tinha o privilégio de conversar com Deus, ele não se contaminava com as práticas pecaminosas da sua época, ali no seu meio, ali no povo de Israel. Ele não se contaminava, então era alguém separado das atitudes pagãs e idólatras erradas que, infelizmente, num círculo vicioso, Israel permanecia caindo. Olha só o que diz mais a palavra do Senhor. Mas ele, como profeta de Deus, que era um homem que conversava com o Senhor, ele se preocupava com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus foram dados, a exemplo, a Moisés, o Pentateuco, para que o povo e as leis e os profetas entendessem o que Deus realmente quer que venhamos a seguir e a fazer. Enfim, a Bíblia, a palavra do Senhor, para mim e para você, e deveria ser também para todos aqueles que Deus assim as revelou, a nossa única prática de fé e prática, nada mais além disso. Mas, na época de Abacuque, as coisas não aconteciam dessa maneira. A desobediência aos mandamentos, ela era realmente tamanha que entristecia, sim, claro, o profeta Abacuque e realmente o coração de Deus. Então, ele se preocupava com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. Já nos traz aqui
uma reflexão. Precisamos estar obedientes, precisamos andar no prumo em relação à palavra do Senhor. Eis aí realmente uma notícia para que possamos estar atentos. Quem tem ouvidos, ouça. Fica ligado, fique esperto, porque a palavra está dita e ela está diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Precisamos ler no Espírito, sermos iluminados, entender e obedecê-la no máximo possível, porque realmente são ditos e determinações dos céus, de Deus, para mim e para você. A data da escrita do livro do profeta Abacuque, ela é tida como incerta, mas muito provavelmente ocorreu pouco antes do cerco babilônico de Jerusalém. Então, o reino do sul, cerco babilônico tomado por Nabucodonosor, um império poderoso naquela época. Por quê? Fruto da desobediência. Então, deveras, mediante um profeta, está profetizando, afasta-se das coisas erradas, afasta-se da idolatria, afasta-te da prostituição, afaste-te dos pecados, volte-se ao mandamento de Deus, seja obediente. O povo continuando rebelde. Chegou então a hora do acerto, o peso da mão de Deus, e veio então aí o domínio babilônico contra o povo de Deus, ali no reino do sul, ali em Judá, ali em Jerusalém. Como resumo, lerei o seguinte, que Abacuque, o profeta Abacuque, ele fica sabendo que o reino de Judá, o reino do sul, será conquistado pelos caldeus, que são os babilônicos, por intermédio de Nabucodonosor. Em sua, deixe-me ver aqui, em sua aflição, ele ficava afligido por causa disso, e ele perguntava ao Senhor, por que Deus permitiria que uma nação iníqua destruísse Judá? Por quê? Pelo pecado da desobediência aos mandamentos do Senhor. Isso já é realmente uma justificativa plausível e incontestável. Porém, eu gostaria que nesse livro do Velho Testamento, o profeta menor Abacuque, que você abra no capítulo 2, versículos 18 e 19, e nos traz uma palavra também, sempre, é claro, para qualquer época, para qualquer momento, para as nossas vidas, nos dias em que vivemos. Diz assim, Abacuque capítulo 2, versículos 18 e 19. Preste atenção. Muitas vezes, quando você for evangelizar, trazer as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo, tem pessoas que vão ser assim, contestadoras, vão insurgir-se contra suas palavras, mas como uma estratégia evangelística e que te dê segurança, que você possa estar com a palavra de Deus na mente e no coração. Abra a Bíblia de frente daquele que está sendo evangelizado, aquele que está sendo arredio, irredutível, que ele leia contigo e você diga, olha, não sou eu quem digo, eu respeito, porque quem diz aqui é o Senhor. Lê você comigo, ou apenas leia e veja se você entenda, porque aí você briga com Deus, não briga comigo, porque o nosso Deus determinou, o nosso Deus em mandamento nos revelou, e precisamos ser obedientes à vontade do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Abacuque capítulo 2, versículos 18 e 19. Abra a tua palavra com a tua família, abra a palavra, sente a roda com os teus filhos, que volte esse costume de estudo da palavra de Deus no seu lar, que os seus filhos possam te ver, a ti, tua esposa e quem mais estiver ao seu redor, lendo, orando, buscando o conhecimento e o crescimento na palavra do Senhor. Então, Abacuque, capítulo 2, versículos 18 e 19, nos traz a seguinte revelação que pelo Espírito Santo nos ilumina e está claro para que possamos entendê-la. Diz assim, que aproveita a imagem de escultura. Primeiro período desse versículo, o que aproveita a imagem de escultura? Depois que a esculpiu o seu artífice, ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Vamos reler
com mais ênfase, reflita, fica atento. A palavra é clara, é objetiva. Diz assim: que aproveita a imagem de escultura. Você por um acaso tem alguma imagem de escultura? Deus aqui está nos colocando: do que aproveita esta imagem diante de ti? Servo, homem de Deus, você que ainda não tem o entendimento, mas que está sendo movido pelo Espírito Santo neste momento, está aqui nos perguntando com uma interrogação após o período: que aproveita a imagem de escultura. Você tem alguma escultura que representa alguma imagem? Diz mais: depois que a esculpiu o seu artífice, depois que ele a fez com o objetivo de passar à frente, com o objetivo mais do que comercial em nossos dias, depois que a esculpiu o seu artífice, aí vem aqui: ela é imagem de fundição que ensina a mentira. Então toda imagem que um artífice a forma, que a constrói, simplesmente diz que esta imagem, ela é imagem de fundição que ensina a mentira. Pode ser imagem não apenas em fundição, mas em qualquer outro material feito que no final das contas ensina a mentira e te desvia o foco de você estar intimamente ligado com Deus, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Então ela é a imagem de fundição que ensina a mentira, para que quem a formou, que foi o seu artífice, confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ídolos mudos. Então, se são ídolos mudos, são ídolos que não têm vida, feita pelas mãos de um homem, com objetivo, hoje em dia, muito que comercial, comercializando, vendendo essas estátuas, que são ídolos mudos e que elas, feitas, ensinam mentira. Se elas ensinam mentira, se elas são mudas, inanimadas, não têm vida, por que você as tem? Deixe-as para lá, descarte-as, e que você possa então direcionar-se por intermédio de Jesus Cristo diretamente ao Deus Todo-Poderoso. Mas para isso você tem que ter realmente as escamas dos olhos derrubadas sobre a sua face, que você possa realmente tirar as cataratas que te deixam com a visão turva, para que você possa realmente ver o resplendor da glória do Senhor na tua vida. Como fazer isso, irmão Edson? Arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida no altar do Senhor Jesus, pedindo misericórdia. Assim sendo, você será realmente resgatado, você realmente será abraçado por Cristo Jesus e viverá uma nova vida, com uma nova visão, um novo entendimento, e Deus derramará a unção dos céus, o óleo de Deus sobre a tua cabeça, e você viverá a cada dia realmente as bênçãos do Senhor na tua vida. É claro que realmente não é um mar de rosas, você terá espinhos na sua trajetória, mesmo com Jesus no coração, mas o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá sempre a válvula de escape, porque nos tornamos genuínos filhos de Deus. E diz mais o versículo 19 e último dessa singela meditação: ai daquele que diz ao pau, é um dos apetrechos de constituição do artífice, estátuas, imagens feitas pela lapidação na madeira. Ai daquele que diz ao pau, acorda. Você acha que o pau vai acordar? Você vai bater, vai ficar lá. É um pau, é uma madeira. Ai, então ai é uma advertência. Ai daqueles, por isso é importante que você fuja desse contexto de daqueles. Se você está dentro desse mundo, saia e entre realmente, no abraço, no aconchego da igreja. Glória a Deus, dos servos que proclamam Jesus como único e suficiente Salvador. Diz ai, advertência, ai daquele que diz ao pau, acorda. Não vai acordar nunca. E a pedra muda, desperta, diz ao pau, acorda. E aquela estátua feita de pedra, fala que é muda, não vai adiantar. Desperta, pedra muda, não vai. Pode isto me ensinar? Pode uma estátua feita por mãos de homens, de madeira ou de pedra, que não anda, que não fala,
que não vê, que não gesticula, que não tem ação, que é realmente inanimada, não tem vida, falar, ver, enxergar, aconselhar? Não, é muito difícil. Então tá aí, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra que é muda, desperta. Pode isso ensinar? Não pode. Quem ensina é o nosso Deus Todo-Poderoso. Desperta para a verdade, descarta as mentiras de Satanás e olhe para Cristo Jesus. E diz mais: eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Então, dentro das imagens feitas por artífices, seja de ouro, seja de prata, coberta de ouro, coberta de prata, feita de madeira, feita de pedra, feita de pau, feita de gesso, feita de bronze, feita de ferro, não tem vida, não tem vida. Por isso a palavra é clara. Mostre a palavra, meu irmão em Cristo Jesus, para o teu cunhado, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, a quem quer que seja, porque ele está lendo a palavra e ele ali não pode contestá-la. Ou ele, no seu livre-arbítrio, continua conversando com um ser morto, sem vida, inanimado, ou ele entende, pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do arrependimento, que ele realmente estava no caminho errado, dando cabeçadas, e agora, essa mentira colocada na sua mente, no seu coração, caiu por terra, foi ali realmente selada pelo poder do Espírito Santo de Deus e abriu os olhos para ver o resplendor da glória do Senhor. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Então, não venha perder tempo com algo que não tem espírito algum. Busque o Senhor Deus como Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aí, eu não disse, mas eu vou aqui acrescentar o versículo 20 do capítulo 2 de Abacuque, que diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Deus é soberano, Deus é poderoso. Mude a tua conduta, entenda essa revelação que é clara e objetiva, e verás o que Deus tem para ti, para a tua vida, para a tua família e todos mais. Que Deus abençoe essa leitura, essa reflexão singela da palavra de Deus. Abra os teus olhos, entenda, busque o crescimento espiritual, aceite Jesus como seu único, supremo Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Caso sinta no coração, inscreva-se nesse canal, dê aquele likezinho, toque no sininho para receber novas mensagens a respeito da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe nessa sexta-feira grandemente, poderosamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe.